73% dos escritórios de advocacia vivem apagando incêndios porque não tem um funil de vendas estruturado. E se tu é um deles, provavelmente sente que o teu escritório é uma montanha-russa financeira. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse mecanismo que traz aí previsibilidade de caixa e muita paz para os advogados. Tá? A minha ideia é que no final dessa aula, advogado, tu aprenda qual é o caminho, né, que todo cliente dos escritórios de advocacia e de qualquer área aqui, de qualquer nicho, qualquer ramo do direito, ele percorre desde a descoberta, né, do teu serviço, da tua pessoa, né, até realmente o fechamento desse contrato. Bom, e aí também tu vai aprender ao longo dessa aula como filtrar os curiosos, qual é o script que tu vai passar e tudo mais. Ainda eu vou te ensinar lá no final uma estratégia para tu estruturar esse teu funil, né, de uma forma que tu consiga aí ter sempre gente entrando nesse funil e saindo na outra ponta como cliente. Beleza? Bom, e quem sou eu? Eu não quero ser teu professor, eu não quero ser teu guru. A minha ideia realmente, né, é ser um guia nessa jornada. Eu me chamo John Lennon, para aqueles que não me conhecem, né? Já segue o canal aqui para que a gente possa realmente, né, chegar em mais advogados aí e ajudar, né, a tornar novamente a advocacia a profissão mais prestigiada e mais bem paga do país. Beleza? Vamos lá transformar essa tua advocacia então. Quem eu quero trazer para ti hoje? A gente vai falar sobre funil de vendas. Isso aí. Muita gente não sabe o que é, muita gente conhece por cima, sabe a estrutura de um funil, mas não sabe como ele funciona exatamente. E é isso que eu quero falar contigo hoje. As estruturas tradicionais, né, das explicações aí, quem já estudou um pouquinho, vai ter um funil de vendas de 5 ou 6 etapas, né, que passa ali pela prospecção, né, deixa eu até trazer aqui para ti já o funilzinho aqui. Cadê? Peraí que meus paranauê. Olha só, que tecnologia, gente. Vamos lá. Tá, esse aqui é um desenho que eu fiz no Canva para ser bem didático, tá? Cadê? Deixa eu acessar meu Canva aqui. Show. Vamos lá. O que a gente tem normalmente, tá? Nos funis? De 6 etapas, né? Começa aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E as pessoas vão dizer que vai ter a prospecção, né? Que tá aqui, deixa eu revelar então. Para a prospecção, a gente vai ter também a qualificação, a gente vai ter depois aí a apresentação, né, ou diagnóstico, que as pessoas chamam, vai ter a negociação dos honorários e vai ter o fechamento, né, ou contratação, e também depois, né, o pessoal fala do pós-venda, né, ou fidelização, tá? Cadê aqui? Deixa eu revelar. Esse, né, é o funil normal, tá? Muita gente compila esses dois aqui num funil de 5 etapas, ou essas 6 etapas é o mais tradicional. Porém, eu tenho uma etapa a mais aqui que eu quero começar falando contigo porque eu acho que ela é muito importante. Depois, lá no final, na fidelização, eu também tenho uma forma diferente de ver a questão da fidelização do que a maioria aí das pessoas que trabalham com marketing explicam sobre funil de vendas, beleza? Vamos lá então, qual é essa primeira parte que eu quero trazer para ti aqui, advogado? Vamos lá, consciência do público, consciência da lead. Muita gente não consegue perceber a importância disso, que é essa primeira etapa aqui, antes da prospecção, porque a gente precisa saber quem é que chega, né, a ser prospectado, quem é que é, o que é a prospecção efetivamente, mas quem que chega na prospecção, para a gente conseguir depois entender melhor todas as outras etapas. E entender por que às vezes é fácil fechar contratos e às vezes não é tão fácil, beleza? Então deixa eu revelar aqui, consciência da lead, tá? E o que eu quero dizer com consciência da lead? A tua lead, quando ela entra em contato contigo, ou quando tu entra em contato com ela, ela pode estar dentro de uma dessas 5 etapas aqui da consciência dela, tá? E o que eu quero dizer? A primeira etapa é a inconsciência total, ou seja, o cliente ele não sabe que tem um problema ou uma necessidade, tá? Ele simplesmente não tem nem ideia de que ele pode estar perdendo dinheiro, ele pode estar passando por uma situação, ele pode estar realmente, ele nem sabe que tem aquela dor, tá? Ele nem sabe que tem aquele problema, tá? E aí a tua abordagem, claro, ela tem que ser focada para despertar a atenção e a necessidade. Por exemplo, vamos tratar aqui de um escritório de advocacia de direito tributário, tá? Às vezes o teu cliente nem sabe que ele podia estar lucrando mais, tá? Então tu vai dizer para ele, você sabia que você pode estar lucrando mais por não estar usando uma estratégia
de redução de tributos, ou por não estar enquadrado ali realmente da forma correta, né, no teu regime tributário, e aí tu está pagando mais imposto e isso está diminuindo o teu lucro. Então assim, a pessoa nem sabia que tinha aquele problema e agora ela sabe. Tá? O segundo nível, ela tem consciência do problema. Digamos que essa pessoa, né, essa lead, ela já sabia que ela poderia ter mais lucro. Ela sabia disso, mas ela não sabia que existia uma solução. Né? Ela não sabia como que ela poderia fazer, né, para ter mais lucro. Dentre todas as formas possíveis dela ter mais lucro, que ela pode produzir mais, ela pode demitir algum funcionário para baixar o custo, ela pode eventualmente abrir uma nova filial, mas vai ter um investimento, aí tem que ver se isso vai compensar o lucro, e ela pode, por exemplo, né, se reenquadrar tributariamente ou aplicar algum tipo de estratégia tributária para que baixe os tributos dessa empresa, né, e ela consiga lucrar mais. Então, assim, ela não sabe a solução, mas ela sabe que ela tem essa dor. E aí tu vai criar conteúdos educativos e mostrar para ela sobre essa possibilidade de solução, tá? Nós temos a terceira etapa, que é a consciência da solução, né? Então, assim, a pessoa tem o problema, ela quer aumentar o lucro dela, ela sabe qual é o problema, eu tô com uma carga tributária alta e ela tá procurando realmente a solução, tá? Só que ela não sabe se tem alguma empresa que faz isso, se tem um advogado que faz isso, se ela contrata um contador, se ela contrata um advogado, quem que ela contrata para fazer isso, tá? Então aí sim, tu também vai trazer mais conteúdos para que tu mostre para ela que tu sabe resolver aquele problema, né? Então assim, ó, eu sei que tu tem esse problema, né? E eu tenho a solução aqui, que é isso. Aí tu vai mostrar, vai falar sobre a tua estratégia, como que tu atua, né, efetivamente, para baixar essa carga tributária desse empresário, beleza? Aí a gente vai ter a consciência do produto, uma vez que essa pessoa já sabe qual é a dor, qual é realmente aí o problema, qual é a solução e tem consciência do produto. Ó, eu sei que o advogado X tem aqui essa estratégia de redução de carga tributária para as empresas como a minha, beleza? Então eu sei que o advogado falando de tal, ele tem essa solução. Então ela tem consciência do produto, ela só ainda não está preparada, ela não confia, ou ela quer ver se tu é a pessoa certa, ou daqui a pouco ver como é que tu trabalha, se ela tem, né, esse match, né, com a tua forma de trabalhar, para efetivamente fechar contigo. E o lead totalmente consciente. O cliente sabe, né, passou por todas as etapas, sabe qual é a dor, sabe qual é a solução, sabe quem é que oferta a melhor solução, sabe que tu tem o produto e sabe que tu é realmente a pessoa certa para ele fechar. Falta apenas um pequeno incentivo para que ele compre. Aí tu vai aplicar gatilho mental de urgência, desconto, bônus, ofertas. Então assim, claro que na advocacia a gente tem formas de fazer isso, mas tu vai realmente dar aquela insistida para ele fechar. A ideia é que essa pessoa que já esteja dentro do teu funil, e é isso que a gente vai falar, né, a partir de agora. Bom, por que essa é a primeira etapa? Porque qualquer nível de consciência, essa pessoa pode entrar no teu funil. Tá? Então assim, tu pode conversar com pessoas que estão totalmente inconscientes, mas aí tu precisa saber o seguinte, se a pessoa entrar totalmente inconsciente no teu funil, vai ser uma lead mais difícil de tu prospectar, talvez mais no tráfego pago talvez seja mais fácil de tu prospectar, tá? Mas aqui na qualificação a pessoa vai ter mais objeções, a pessoa na hora que tu for apresentar a pessoa vai, ela não criou essa consciência de que tipo, ó, eu tenho uma dor, ó, existe um problema, ó, existe uma solução, ó, essa pessoa trabalha com essa solução, essa é a pessoa certa para eu contratar. Ela não passou por essa consciência, então ela está menos consciente. O que vai acontecer? Ao longo do teu funil, tu vai ter que trabalhar essas consciências. Então tu vai ter que trabalhar um pouco mais essa pessoa para chegar lá no final e tu conseguir um fechamento, beleza? Bom, então vamos falar sobre prospecção, tá? Uma vez que a gente sabe que quanto mais consciente essa lead tiver, mais fácil vai ser o nosso fechamento, a gente vai passar para a próxima etapa. Por quê? Como eu disse, a lead que vai entrar nesse nosso funil, vai entrar na prospecção, ela pode ser desde a lead inconsciente até a lead totalmente consciente. Eu vou te explicar ao longo desse vídeo como que tu vai captar cada uma dessas pessoas, beleza? Vamos lá, a prospecção, né?
a gente tem aqui como a segunda etapa do funil, que na verdade é onde a pessoa entra. Essa aqui seria uma pré-etapa, né, que é a consciência da lead. Aqui sim, o funil começa efetivamente, tá? E aqui o objetivo é transformar essa pessoa que está entrando aqui em possível cliente. Então, tu vai começar com uma estratégia já de vendas aqui, tá, pessoal? Aqui a gente fala mais de estratégia de conteúdo. A gente vai impactar essa pessoa aqui com conteúdo e a partir do momento que ela entra no nosso funil, a gente está tratando de vendas. Porque quando a pessoa entra no funil de vendas, o nosso objetivo principal é o fechamento, tá? Não só o fechamento, a gente vai falar depois aqui sobre fidelização e aí sim tu vai ver que o objetivo não é só o fechamento, e sim a fidelização desse cliente, né? Que são os resultados de tu ter fechado este cliente, beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui então na parte de prospecção? Usar o marketing jurídico, tá? A gente vai usar o marketing de uma forma muito forte. John, precisa investir em tráfego pago? Não precisa, mas eu recomendo, né? Eu recomendo bastante aí o uso das plataformas de tráfego conforme, né, a tua área de atuação, conforme teu público, né, onde que ele tá, se ele tá no Google, se ele tá no LinkedIn, se ele tá no Meta, então tu vai precisar usar aí realmente dessas estratégias. Claro que tu pode fazer de forma orgânica, que é com a produção de conteúdo efetivamente, tá? Mas, deixa eu tirar o celular aqui que ele tá vibrando. Mas recomendo fortemente a utilização de tráfego pago. Lá no final eu vou te mostrar uma forma de tu alimentar, tá, esse funil aí usando o tráfego pago. Não te preocupa que não precisa ser um caminhão de dinheiro de tráfego pago, mas é bom a gente estar sempre alimentando esse funil, tá? Que mais? Dito de prospecção, tá? Como eu disse, essa lead vai vir de diversas formas. Ela pode vir do orgânico, do teu Instagram, ela pode vir do tráfego pago, e a gente pode fazer tráfego pago aí para lead frio, para lead morno e para lead quente. Se a gente fosse fazer uma divisão aqui com base no que a gente tem, lead frio, tá? Quem tá totalmente inconsciente, quem tem uma dor, mas não sabe quem é que soluciona, e quem sabe que existe uma solução, mas não sabe que tu é a pessoa adequada. Então, assim, inconsciente, consciente do problema ou consciente da solução, isso é lead frio, porque ela não te conhece. No momento que ela tem consciência, né, que tu oferece a solução, essa é uma lead que a gente chama de morna, ou seja, ela já interagiu com alguma rede social tua, ela já teve alguma interação contigo, algum conteúdo, algum material, né? Então essa lead ela tá morna. E a lead quente é quando realmente a pessoa já consumiu muito teus conteúdos, ela sabe que tu é a pessoa certa, ela só precisa de um empurrãozinho para fechar. Então aqui a gente tem as leads frias, a lead morna e a lead quente, tá? Então assim, ela pode entrar na prospecção desde aqui em qualquer das fases. Com o tráfego pago a gente consegue fazer isso de uma forma bem específica. Não, fazer campanhas para público frio, campanhas para público morno, campanhas para público quente, tá? E aí assim, entrou na prospecção. Ótimo, tá? Só lembrando aqui que a hora que a gente vai prospectar, a gente precisa sempre respeitar as regras da OAB, tá? Provimento 205, código de ética, então, né, conteúdo educativo, sem promessa de resultado, sem mercantilização, sem ostentação, tá? Dentro daquelas regras. A gente já tem um aulão aqui sobre publicidade na advocacia, não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas sim, a gente vai usar todas as estratégias de marketing, inclusive tráfego pago, para chamar essa lead, seja fria, seja morna, seja quente, tá? Bom, essa lead entrou no nosso funil. O que a gente vai fazer? Qualificação, tá? E aqui é uma parte do nosso funil, tá? Imagina que a gente tem um funil de verdade, igual esses que tu tem em casa, a gente tem um funil, tá? Essa é a parte que a gente vai colocar aqui uma peneira, um coador. Sabe quando tu faz um suco de maracujá e fica aquela sementinha, tu usa o coador para dar aquela filtrada, né? A qualificação é exatamente isso, tá? É um filtro. Por quê? Porque nem todo mundo que entra aqui na qualificação, ela tá preparada para comprar, tá? Então assim, principalmente quando a gente está falando de lead que vem do orgânico, que a gente não tem tanto controle sobre a qualidade dessa lead. A gente não consegue direcionar, né, quem que vai nos chamar no orgânico, tá? Claro que a gente faz conteúdo específico para que as pessoas que venham sejam já mais qualificadas, mas a gente não consegue qualificar 100% no orgânico,
nem no pago, tá, pessoal? No pago a gente chega muito perto, né, a depender da qualificação, mas não é 100%, nada é 100% nessa vida, tá, pessoal? Então, assim, qualificação, aqui a gente vai filtrar. Mas tem uma coisa que muito advogado acha que a qualificação ela é assim, ó. No tráfego orgânico, beleza, ele sabe que talvez venha lead de tudo que é tipo, mas ele acha que no tráfego pago vai vir, todas as leads que vierem vão ser qualificadas. Não, tá? Uma taxa média aí é que de 60% a 75% de toda lead que entra em contato contigo, ela vai ser desqualificada. Por quê? Muitas vezes, porque essa lead aqui, ela é fria. Muitas vezes essa lead aqui, ela não tem a confiança ainda, né, em ti para comprar o teu produto. Isso significa que a gente não deve fazer prospecção de público frio? Não, porque a gente quer que essa pessoa ela tenha o contato contigo o mais rápido possível. Ela pode não comprar agora, mas ela vai começar a ver teus conteúdos, ela vai começar a consumir o que tu tem, agora ela já te conhece. Ela já passou pela etapa do frio e virou morno, tá? Então, assim, a gente faz a prospecção também de público frio, mas muito provavelmente a maioria desse público frio vai ser desqualificado, tá? Então, assim, não te assusta se tu tiver uma alta taxa de público desqualificado, tá? Mesmo com tráfego pago, tá? Então, assim, mas esses leads, eles são lixo? Tem que tocar fora? Não. Esses leads, a não ser que seja muito desqualificado, por exemplo, tu trabalha aí com direito de família, divórcio para mulheres, entrou um homem no teu funil. Esse é totalmente desqualificado, sabe? Se tu trabalha só com mulheres, exclusivamente com mulheres, ele está totalmente fora. Esse lead, sim, a gente descarta. Descarta não, né? A gente não vai fazer o atendimento total dele, mas a gente pode, por exemplo, trabalhar uma indicação. E aí a gente pode ganhar, inclusive, em cima desse cliente, né? Mesmo que ele seja desqualificado. Uma vez que a gente pagou para adquirir esse cliente, a gente precisa extrair. Aqui eu vou falar como uma pessoa que quer transformar a tua advocacia num negócio, efetivamente, advogado. A gente precisa extrair o máximo de lucro que a gente tem daquele cliente. Se a gente, por exemplo, trabalha com mulheres, né, e veio um homem, se a gente puder conseguir uma indicação e conseguir fazer aí realmente receber um percentual por um fechamento de um colega, ótimo, tá? A gente pagou por essa lead, a gente pode ter um retorno sobre ela, a gente pode e deve, tá? Então, assim, esse é um ponto, tá? A gente não desperdiça nenhuma lead. Se a pessoa entrou em contato contigo, muito provavelmente é porque ela tem algum problema, tá? E o advogado é uma das profissões que mais representa, né, a solução de problema. O advogado ele é um resolvedor de problema. Então, se a lead entrou em contato, tu tem como, de forma simples, repassar essa lead, né, para uma outra pessoa e pegar um percentual do fechamento que vai ter lá com aquele outro advogado, beleza? Nunca perca aí realmente dinheiro com leads, né? Muitas vezes eu vejo, né, pessoas que fazem, né, a campanha, vem a lead é desqualificada, joga fora, né? Simplesmente não faz mais nada, diz, não atendemos homens e é isso aí, ponto. Aí tu perdeu a lead, pagou e perdeu, sendo que tu poderia pelo menos recuperar o investimento. As leads que são, né, perfis que podem ser tua lead ideal, mas ainda não estão no momento de compra, né? São leads muito frias. Simplesmente a pessoa vai ter ali algumas objeções, não confia ainda para pagar aquele preço, a pessoa não vai dar seguimento no fechamento e simplesmente tu abandona essa pessoa, né? Tu não tem um material para mandar para essa pessoa, para nutrir essa lead. Pode dizer, avalia a gente no Google, tu pode pedir para ela seguir no Instagram, tu pode pedir para ela, né, acompanhar no LinkedIn, que lá tem materiais gratuitos para a pessoa realmente seguir, né, entendendo melhor o seu direito, né, tu pode entregar algum tipo de material específico, um checklist, um e-book, né, um vídeo, uma aula. Então, assim, tu pode nutrir essa lead para daqui, ali na frente, essa lead venha fechar contigo, ou na pior das hipóteses, né, se ela não fechar contigo, essa lead vai ter recebido tanto valor, tanto material, tanto atendimento, tanto acolhimento nesse teu atendimento, que tu vai ficar na cabeça dessa pessoa. Então, quando essa pessoa pensar em indicar algum advogado para uma outra pessoa, talvez seja o teu nome que ela lembre na hora de indicar, tá? Então, assim, a gente precisa nutrir o máximo a lead que entra em contato com a gente, beleza? Bom, essa é a etapa da qualificação,
Tá? Então, assim, a gente precisa ter um atendimento de excelência, o atendimento precisa ser rápido, precisa ser informativo, tá? E aqui a gente pode falar sobre consulta, né? E aí que a gente vai passar depois para a próxima etapa, se a consulta vai ser gratuita ou se vai ser paga, tá? Isso muitos escritórios não têm definido a estratégia, ficam testando e às vezes perdem muito tempo nesse teste, né? Sem saber o que funciona, o que não funciona, tá? Então vamos lá. Passando para a etapa da apresentação, tá? Que é essa conversa que tu vai ter, pode ser no WhatsApp, pode ser por uma vídeo gratuita de 30 minutos, tá? Pode ser numa consulta paga também, né? De mais tempo, 1 hora e 20, 1 hora e meia, dependendo da tua estratégia, né? E aqui é onde eu sugiro fortemente que tu utilize o método SPIN, né? Do livro Spin Selling, que não está ali comigo, ali está o Story Brand, né? Que é a gente passar pelas perguntas de situação, pelas perguntas de problema, pelas perguntas de implicação e pela pergunta de necessidade de solução. De forma muito rápida, né? Tu vai fazer a lead responder para ti algumas perguntas e ela vai sentir a sensação de que tu é a pessoa adequada para resolver aquele problema. Então vamos lá, perguntas de situação. Tu vai entender o contexto da pessoa, tu vai perguntar para ela aquilo que tu precisa saber para que tu possa fornecer a consulta. Perguntas de problema, tá? Tu vai descobrir o que está doendo na pessoa, né? Qual é realmente o problema dela. E a partir daqui é o que muda na maioria dos atendimentos, que é se tu sabe fazer perguntas de implicação e necessidade de solução. A pergunta de implicação é mostrar as consequências negativas de não agir agora, né? Como eu disse no exemplo mais cedo nesse vídeo, né? Sobre a questão tributária. Todo mês que a pessoa deixa de se reenquadrar da forma correta, quanto de dinheiro essa pessoa está perdendo, né? Pode ser uma operação maior, a pessoa pode estar aí pagando 2, 3, 5, 10 mil reais de imposto todo mês por estar enquadrado da forma errada. Então, assim, todo mês tu está perdendo 10 mil reais. Então, assim, isso é uma implicação de tu não estar resolvendo aquele problema, sabe? A pessoa ali está com um problema conjugal gravíssimo, mas está com medo de se separar. Olha, o teu psicológico, sabe, está sendo afetado. Qual é a implicação de tu não te separar? Qual é o que pode acontecer com os teus filhos se vocês não se separarem? Vocês brigam muito, né? Vocês brigam na frente dos filhos. Qual tu acha que vai ser a consequência dessas brigas no futuro do teu filho? Qual é a implicação disso, sabe? De não se separar, não resolver essa situação, sabe? Não é incentivar a pessoa a se separar, mas realmente a pessoa entender qual é a implicação daquilo, de não fazer nada, né? E aí também, né, as perguntas de necessidade de solução, que é deixar o cliente articular como a vida dele vai ser melhor, né, se aquele problema for resolvido. Aí a pessoa diz, realmente meu filho pode ficar traumatizado, a gente pode ter gastos com psicólogo, essa criança pode, né, ter algum tipo de problema, se é muito novinho, por exemplo, e os pais brigam muito, pode ter algum tipo de problema na fala, né, pode desenvolver alguma coisa nesse sentido, beleza. E aí tu pergunta, né, e se tu resolvesse te separar, fazer o divórcio, né, e não traumatizasse essa criança, como que tu acha que seria a tua vida daqui 2, 3, 5 anos? A tua vida com o filho, a tua relação com o pai dessa criança, sabe? Aí tu pode perguntar, né, como que ela se vê na frente se ela resolver aquele problema, né? Como tu te vê, a pergunta é bem a necessidade de solução, é assim, o que a pessoa vai fazer com aquela vantagem que ela tem, por exemplo, na parte de tributário, ali, né, naquele exemplo. Com esses 10 mil a mais sobrando por mês, o que tu faria? O que tu conseguiria fazer em 12 meses, no final de um ano, se entrassem 10 mil a mais por mês que tu deixaria de pagar de imposto? A pessoa vai dizer, eu conseguiria investir minha empresa crescer, em vez de crescer 10% no ano, vai crescer 20%, né, e eu ainda consigo fazer uma viagem com a família. Sabe? Então, assim, tu mostra a necessidade de solução. Então, a pessoa vê que tem um problema, né, vê qual a implicação daquele problema, eu estou perdendo 10 mil reais por mês, né? Mas se eu resolver esse problema e começar a entrar 10 mil reais por mês, eu consigo fazer a minha empresa faturar mais ainda, né? E eu consigo ainda fazer uma viagem com a minha família no final do ano. Então, assim, o Spin Selling é a melhor forma de tu conseguir fechar vendas na advocacia, pelo menos a minha opinião, né? Então, assim, nessa parte de apresentação, seja no atendimento, né, pelo WhatsApp, seja numa consulta de vídeo, tu precisa passar por essas perguntas e precisa mostrar isso pro teu cliente, beleza? Bom, e aqui, claro, se tu for para a parte de vídeo, né, se tu for fazer uma consulta de vídeo, a gente não pode deixar de lembrar, né, que a autoridade visual ela é muito importante.
né? Como assim autoridade visual? Eu preciso, né, tá com o cabelo cortado, inclusive eu tô para cortar o cabelo aqui, tu vê que meu cabelo tá, né, cheio de... não tá bem cortado, a minha barba não tá bem feita, né? Então assim, se fosse para uma reunião de vendas, né, não desprezando esse vídeo aqui, mas se fosse para uma reunião de vendas, talvez, né, eu teria dado uma ajeitada, né? Autoridade visual, tá com a postura bem sentada, né? Tu tá realmente arrumadinho, né? Não desleixado de qualquer jeito, não sentado assim para atender a lead, tá sentado de uma forma correta, né? Tu também vai estar, como eu disse, né, visualmente bem apresentável, não precisa ter o melhor corte de cabelo do mundo, não precisa estar com corte de cabelo em dia, mas, né, tanto como eu, dá uma ajeitadinha no cabelo, sabe? De postura, ajeita o cenário, vê se não tem nada no fundo atrapalhando. Aqui nesse vídeo eu tenho ali em cima daquele gaveteirinho ali, tem algumas coisinhas, uns livrinhos, beleza, mas tá tudo certo. Talvez se eu fosse uma reunião de vendas, talvez eu tiraria talvez até o gaveteiro dali, sabe? Então assim, a gente precisa ter uma autoridade visual. Talvez, né, botasse um fundo, se for o caso, se assim, eu não tenho, né, o fundo aqui não funciona bem para minhas reuniões. Bota um fundo, né? Bota um background ali na tua... Qualquer aplicativo de reunião tem isso. Ou, né, ou faz o fundo ficar opaco ali, né? Tira a luminosidade do fundo ali para as pessoas não verem, borra o fundo. Tudo certo, sabe? O importante é tu passar uma autoridade visual, tá? Então, assim, postura, cenário, vestimenta, né? O asseio que chama, né? A pessoa tá ali realmente bem arrumada. Isso influencia numa reunião de vendas, tá? Importante. Bom, dito isso, vou tomar uma aguinha, bastante conversa, né? Dito isso, a gente passa para a parte da proposta, né? Que a gente fala da negociação dos honorários, tá? Vamos lá. Dependendo do nicho, dá ou não, do nicho e do modelo de negócios, dá ou não para passar a proposta pelo WhatsApp, tá? Essa é uma dúvida também muito grande dos advogados. Passo ou não passo o preço pelo WhatsApp? Aí eu tenho que analisar caso a caso, tá? Eu sou um pouco contra, tendo a ser mais contra passar o preço pelo WhatsApp do que a favor. Porém, tem nichos que permitem. O nicho do previdenciário, por exemplo, que, vamos lá, BPC Loas ou qualquer outro tipo de benefício previdenciário, que a pessoa, uma vez preenchido o requisito, tu sabe que a pessoa, e se tu fez as perguntas corretas ali, tu vai saber, tu sabe que a pessoa tem o direito, sabe? E tu cobra um preço mais ou menos fixo. Show, passa, sabe? Porque o previdenciário trabalha com bastante volume também. Então, se a pessoa se assustar com o preço e for embora, tranquilo, porque no mesmo dia vai vir outras 3, 4, 5, 6, 7, 10 leads, né? Ou mais. Então, assim, dependendo do nicho, dependendo do modelo de negócio, dá para fazer. Mas uma coisa que não dá para fazer em hipótese alguma é tu passar o preço no WhatsApp como se fosse um cardápio, né? Então assim, tu conversou com a pessoa e aí tu diz assim, aqui ó, tenho divórcio, eu faço por 2.500, sabe? A guarda é 1.800, né, a partilha ali é tantos por cento. Não, sabe? Faz uma proposta única para a pessoa, sabe? Olha o que a pessoa te falou, olha quais são os problemas, pensa em quantas horas tu vai dedicar para aquilo, qual é o trabalho, precifica. Não é isso, não é guarda, divórcio, pensão, visitas, sabe, partir. Não, para tua situação, para a gente resolver o teu problema, eu vou, né, te cobrar tanto, sabe? Aí sim, tanto, vai ser tanto na contratação, tanto no final, vai ser só no final, então assim, só no êxito, tudo certo, não tem problema. Mas se tu for passar uma proposta, passa uma proposta específica, tá? Não passa várias possibilidades, porque isso não funciona. Não é um cardápio para a pessoa escolher, tá? Então, assim, tu precisa resolver o problema da pessoa. Então, assim, apresentação. Envia uma proposta estruturada, mostra a tua identidade, né? Vai quebrando objeção. O ideal é tu fazer uma apresentação da proposta por vídeo, inclusive, sabe? Para tu apresentar a proposta, mostrar ali quais são os pontos, fazer as ancoragens, né, que é o próximo ponto aqui, o gatilho da ancoragem é muito importante. Tu vai mostrando o valor, empilha valor, né? Tu diz assim, eu sou advogado, eu tenho tantos anos de experiência, a gente já tem mais de tantos casos, né? A gente conseguiu aqui em vários casos resolver o problema dessa forma. Inclusive tem aqui alguns depoimentos de algumas pessoas, né, que lá no Google tem, né, esse caso aqui específico, a pessoa avaliou, né, disse que resolveu o problema, né? Então assim, vai empilhando valor,
sabe? Ó, isso aqui, né, a gente é especialista nesse ponto, a gente tem aqui, ó, uma pós-graduação específica nessa tua situação, tá? Isso tem ajudado. A gente tem aqui, a gente está sempre estudando, a gente recentemente teve uma causa que a gente, né, porventura teve êxito. Ah, mas eu posso falar de sucesso ou não da causa? Tu não pode falar nos conteúdos lá, né, indiscriminadamente. Agora, quando a pessoa já está conversando sobre proposta e a pessoa precisa entender qual é o teu valor, tu pode falar que tu teve uma causa, ganhou outra. Né? Tu não pode sair mostrando para o mundo. Né? Então, assim, no privado, ali, tu consegue conversar com a pessoa e mostrar isso. Tá? Não tem problema nenhum. Então, tu vai ancorando, mostrar realmente, né, o real valor, né, o real benefício que a pessoa vai ter se a pessoa fechar contigo. E aí tu pode perguntar, qual é o valor de tu não traumatizar o teu filho, naquele exemplo da separação? Qual é o valor, né, de tu conseguir duplicar realmente o teu faturamento da tua empresa e ainda conseguir fazer uma viagem com a família? Sabe? Quanto que isso vale para ti? E aí, ó, a pessoa vai botar um valor. Não, você não tem preço. Ah, então eu te cobrar 6 mil aqui para fazer esse serviço é de boa, entende? Essa é a lógica que vai ter na cabeça da pessoa quando a gente usa da forma correta o gatilho da ancoragem, tá? Então aqui na proposta a gente precisa encantar, né? Isso que eu digo para os meus clientes advogados. Mais do que oferecer uma proposta, mais do que ir para uma reunião, mais do que simplesmente atender as pessoas, a gente precisa encantar. A pessoa precisa brilhar os olhos quando te ouvir falar, quando vê a tua qualidade, quando vê a tua proposta, né? A pessoa tem que olhar a tua proposta e dizer assim, tá barato, sabe? Só que a pessoa não vai dizer tá barato se tu não quebrar as objeções. A pessoa não vai dizer que tá barato se a percepção dela de valor não estiver lá em cima, lá no talo, né? Então a pessoa não vai dizer isso, né? Se tu fez uma apresentação ruim, tu não qualificou bem, pegou uma lista que não está qualificada, fez uma apresentação ruim, né? Fez uma proposta ruim, sem ancoragem, sem gatilhos, né? A pessoa não vai ter essa sensação, a pessoa vai achar que é caro, né? Por quê? Porque tu não encantou, porque tu não mostrou o teu diferencial, né? Fala pra pessoa o que te diferencia dos outros no mercado, sabe? No momento que tu te diferencia, que tu tem um valor específico, e aqui não valor financeiro, mas tu tem um diferencial tão forte que tu não tá no mesmo nível dos outros, tu não compete mais por preço, advogado. Entende? Se tu entrega tudo que os outros entregam, igualzinho, se a pessoa fizer 5 orçamentos, ela vai ter os mesmos serviços e as mesmas entregas, ela vai fechar com mais barato, entende? Agora se tu disser, não, eu tenho um valor X, eu tenho uma comunidade, eu tenho um pós-venda que vai te ajudar, a gente tem aqui uma parceria com psicólogos para, caso teu filho tenha algum tipo de problema, a gente consiga, né, de forma barata ou gratuita, ou, né, um acolhimento, um apoio, sabe? Ah, a gente tem aqui, ó, um setor na parte do tributário, né, para a gente reduzir aqui com segurança essa tua margem, a gente tem uma equipe contábil no escritório. Ou a gente tem um parceiro contábil que vai olhar os últimos 5 anos da tua empresa para a gente conseguir, né, fazer isso da melhor forma e da forma mais rápida possível. Isso já te diferencia dos demais. Aí realmente, né, se os outros não disseram que tem esse serviço a mais, que tem esse diferencial, bom, aí ele não tem como comparar. Os outros cobraram 5, tu cobrou 8, sabe? Ou tu cobrou 10. Mas eles não têm esse diferencial, sabe? Eles não dão essa segurança. Então tu precisa te diferenciar. É o que eu digo de advogado comoditizado, né? Tu virou uma commodity. Se tu é uma commodity, as pessoas vão buscar o menor preço. Inevitável. Agora, se tu é um advogado de valor, tu entrega valor, tu encanta, tu mostra diferencial, tu mostra que tu é mais especialista, tu mostra que tu tem o conhecimento, tu tem o know-how, tu tem a experiência, né? Isso te bota num outro patamar que tu pode cobrar, não vou dizer o preço que tu quiser, mas tu pode cobrar acima dos demais advogados que estão cobrando aquela média de mercado, beleza? Então tá, dito isso, vou fazer um outro, né, comentário aqui, que dentro dos meus estudos, das minhas leituras, dos meus dos vídeos que eu assisti pra gente fazer essa aula aqui, tá? Eu vi muito aqui que as pessoas só falam de quebra de objeção, por exemplo, na apresentação, né, ali no spin selling, e na parte, né, nem falam de spin especificamente, muitos falam, outros não, né, vamos botar aí meio a meio, né, metade usa spin, metade não usa, na apresentação e na proposta, tá? Então, assim, quebra de objeção, eles só falam aqui, mas eu quero deixar bem claro para ti, advogado,
Quebra de objeção é em todo o funil, tá? Em todo o funil, tá? Desde a parte tá inconsciente, quando ela descobre o problema, ela vai perguntar, será que eu tenho esse problema mesmo? Será que eu não consigo resolver esse problema sozinha, sem ter que contratar ninguém? Sabe? Aí tu tem que quebrar essas objeções. Tu até consegue, né? Mas a média é que as pessoas levam 5 anos para resolver esse problema, quando tu tem uma pessoa especializada do teu lado, tu leva 6 meses, sabe? Qual é o custo de oportunidade de levar 5 anos? Será que não vai sair mais caro tu levar 5 anos tentando fazer, né, por ti, para não pagar? Será que não vai ser mais caro o custo do tempo, o custo do que tu poderia estar aproveitando aqui, a necessidade de solução, o que tu poderia, se tu resolvesse esse problema, o que tu poderia estar ganhando nesses 5 anos, se tu resolvesse em 6 meses? Então tu quebra a objeção desde o conteúdo lá em cima, para conscientizar a pessoa. Na prospecção também, tu quebra a objeção, na qualificação tu quebra a objeção também, né? Na apresentação tu quebra a objeção, na proposta tu quebra a objeção. Tá? E no fechamento a pessoa pode vir para o fechamento com algumas objeções ainda, né? Porque as pessoas gostam de pechinchar, as pessoas gostam de pedir desconto, as pessoas, quando vão fechar um negócio um pouco mais de valor, de preço, né, especificamente, não é uma compra de 50, 100 reais, né, que a pessoa pode parcelar em 3, 5 vezes, né, é diferente. Quando a gente está falando de bens aí ou de serviços de 5 mil, 6 mil, 3 mil, sabe? Para as pessoas isso é um preço alto, então elas têm que ter confiança, elas precisam ter praticamente 100% de certeza de que ela está contratando o melhor serviço possível, tá? Então, tu vai quebrar a objeção, sim, no fechamento, e vai quebrar a objeção depois no pós-venda e na fidelização, tá? A vida de quem presta serviço é quebrar a objeção, tá? Vai por mim, né? Aprenda a amar a quebra de objeção, tá? Porque é isso que tu vai fazer a vida toda e é isso que vai te fazer vender muito, beleza? Bom, feita a proposta, né? A gente vai dar, muito provavelmente, alguns dias para o cliente pensar, né? Ou tu pode tentar fechar na hora, ou tu vai dar um tempo para a pessoa pensar, porque é uma decisão importante, às vezes não depende no spin selling. Quem lê o livro vai saber que muitas vezes esses processos de compra de bens ou serviços de maior valor não dependem exclusivamente da pessoa, ou pelo menos a pessoa precisa conversar com outras pessoas para tomar essa decisão. Então ela não consegue resolver na hora, a não ser que tu traga todas as pessoas do processo decisório para aquilo. Mas é difícil tu marcar uma reunião com todas as pessoas que são, né, que são importantes para aquela tua lead, para ela fechar. Daqui a pouco ela quer pedir conselho para uma amiga, sabe? Ela tem uma amiga e ela vai, normalmente essas decisões mais importantes, ela conversa com a amiga, ela conversa com os pais dela, se é uma decisão de separação, sabe? Ela vai pensar no filho dela, ela vai pensar na questão financeira. Ela vai, se ela está desempregada é uma coisa, se ela está empregada ela vai ter que sondar na empresa se ela não está para ser demitida, sabe? Então assim, né, se ela vai ter condições de pagar, então ela precisa, né, pensar sobre aquela situação, ela precisa conversar com as pessoas que são importantes para ela, né? Então normalmente a gente dá um tempo. Só que se dá tempo a gente não fica de braço cruzado esperando a pessoa voltar e dizer, ah, vou fechar. Não, tu vai usar gatilhos. Por exemplo, no momento que tu faz a proposta, tu pergunta, quando que eu posso voltar a falar contigo pra gente ver se vai fechar ou não? Sabe? Que data que tu me dá um retorno sobre essa proposta, se a gente vai fechar ou não? Dá uma data. Aí sim, ela vai ter que falar com essas pessoas. Mas se ela não tiver uma data, ela pode falar quando der. Ela vai encontrar a amiga daqui 4 dias aí no final de semana, só que se ela não tem data para falar sobre aquilo, daqui a pouco pode até esquecer. Não quer entrar no assunto chato, sabe? Então assim, dá uma data. Ó, daqui 5 dias tu consegue me dar um retorno? Ah, não sei. Tá, 7 dias, 10 dias. Posso entrar em contato contigo? Beleza. Aí assim, fechou ali a data com ela, fechou ali a quantidade de dias. Quando der o dia, tu entra em contato, né? Oi, fulaninho de tal, fulaninho de tal. E aí, conseguiu analisar a proposta? Vamos fechar ou não? Sabe? Aí tu vai dizer, a pessoa vai dizer sim, vai dizer não, vai dizer o porquê. Se ela disser não, tu pergunta o porquê. Tu tenta entender genuinamente por que a pessoa não tá fechando, sabe? Tu tenta dizer para ela se ela precisa de mais alguma orientação, mais alguma reunião, o que tá fazendo ela ficar indecisa, o que tá fazendo ela ter medo de fechar. Ela descobriu uma outra empresa, né, que presta o serviço e que tá fazendo uma proposta para ela,
sabe? Né? E aí ela vai dizer, ah, sim, eu encontrei aqui um outro advogado, eu estou esperando o retorno dele. Ah, beleza. Então, assim, quando ele fizer a proposta, vem falar comigo de novo, a gente analisa, né, juntos, sabe? Né, para ver se realmente, né, tá melhor, não tá, ou se ele vai entregar tudo que eu entrego, sabe? Se compadece com a pessoa, se interessa genuinamente ali pela pessoa, sabe? Então, assim, não deixa a bola ficar aí, sim, eu tô esperando o orçamento de outro advogado. Quando que ele vai te dar esse orçamento? Daqui quantos dias a gente pode ver junto isso, sabe? Sempre sai de uma conversa com um próximo passo. Pode não ser o fechamento, mas uma nova reunião, uma nova proposta, um novo retorno, sabe? Tu vai até a pessoa te dizer efetivamente sim ou efetivamente não, tá? Então é isso que a gente vai fazer. E mesmo quando a pessoa dizer efetivamente não, tu pede para a pessoa te seguir nas redes sociais, tu pede para a pessoa te avaliar pelo menos o teu atendimento no Google, tu vai pedir outras coisas, tu não vai sair sem levar nada dessa lead, tá? Então vamos lá. Proposta, fechamento, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. O que a gente tem para falar sobre fechamento, advogado? Vamos lá. Como eu disse, facilita o sim, sabe? Como tu já fez as perguntas de situação, as perguntas de problema, as perguntas de implicação, as perguntas de necessidade, de solução, usa tudo isso. Tu já usou, né? Tu já usou ali na apresentação, tu já pegou essas informações, tu já usou na proposta, sabe? E agora, né, na parte do fechamento, tu vai usar. E tu vai usar de forma mais forte, sabe? Olha, tu não quer resolver esse problema? Quanto que custa não resolver esse problema para ti? Quais são os problemas que vão surgir por causa desse primeiro problema? O que tu vai ter ali adiante se tu resolver esse problema, sabe? Usa bastante. Facilita o sim, traz tudo mastigadinho e traz todos esses gatilhos. Tá? Então, assim, além disso, né, falando na questão dos gatilhos, agora a gente vai pensar numa outra perspectiva, que é a questão de acesso e acessibilidade, tá? Facilita o sim para a pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem condição de assinar digitalmente, já bota o contrato tudo assinado, já pede o e-mail e já manda, sabe? É só clicar no botão para dizer o sim, sabe? Para assinar o contrato, sabe? Então, assim, desburocratiza o que der para desburocratizar. Se for idoso, que tem mais dificuldade no digital, dá um jeito de conseguir facilitar. Pergunta para ele se ele tem alguém para fazer esse acesso por ele, pergunta para ele se ele tem condições de ir até o teu escritório, ou se ele tem condições de ir até uma sala de reunião que tu vai encontrar ele para assinar fisicamente o documento, sabe? Faz de alguma forma a tua lead ter facilidade para fechar contigo, tá? Não burocratiza, não dificulta, tá? Então, assim, como eu disse, usar a assinatura digital para aqueles que têm efetivamente, né, possibilidade, né, fazer um processo de onboarding no fechamento, sabe? A pessoa fechou, tu já faz uma reunião com a pessoa para mostrar para ela que foi a melhor decisão que ela tomou, o que ela vai ter acesso a partir dali, como que vai funcionar os próximos passos, o que a pessoa precisa te fornecer, quais documentos, sabe? Facilita o envio desses documentos, sabe? Quando tu fechar com a gente vai buscar os documentos. Se for uma pessoa idosa, a gente manda, né, uma pessoa aqui da empresa buscar os documentos aí na sua casa. O senhor não tem que vir, sabe? Facilita o sim, beleza? Que mais? Tá. Dito fechamento, essa parte de fechamento ela é mais simples, porque é só o fechamento, tá? Então, assim, volto a afirmar, desburocratiza, dá acesso para quem precisa de acesso e acessibilidade, tá? E usa os gatilhos mentais para tu conseguir facilitar esse fechamento, beleza? Usa tudo que tu já teve de insumo nas conversas com essa pessoa para fazer a pessoa fechar, beleza? Como eu costumo dizer para os meus clientes, tem a hora da gente ouvir e acolher, que é na hora da prospecção, da qualificação e da apresentação a gente escuta muito, tá? A partir da parte da proposta, a gente fala e a gente vende na veia, tá? Proposta e fechamento é venda, é persuasão. Tu não vai sair vendendo lá na parte de conscientização, lá nas campanhas de tráfego, na distribuição de conteúdo no teu Instagram. Me contrate agora, temos promoções exclusivas para divórcios. Não, isso é proibido, tá? Não é lá que tu tem que vender. Mas aí o advogado inverte, ele quer vender lá, como se fosse, né, um comércio, e aí quando chega aqui, né, lá é um leão para oferecer. Quando chega aqui na hora da proposta, fica tudo cheio de dedo, não confia no próprio trabalho. Não é assim que funciona, tá?
Lá tu tem que ser mais acolhedor, mostrar teus diferenciais, né, mostrar o teu conteúdo, ser bem mais tranquilo, ouvir bastante, quebrar objeção, responder dúvida, sabe? Ter paciência com a lead, não que aqui tu não vai ter paciência, mas aqui tu vai ser mais incisivo, sabe? Aqui tu vai poder apertar a lead, no momento que tu disse para a lead que tu é a pessoa certa, que tu qualificou, é uma lead qualificada para o teu escritório, tu fez uma apresentação, viu que a pessoa tem os problemas, tu tem a solução para esses problemas, a pessoa se deu conta que tu tem a solução, sabe? Sabe qual é o problema dela não resolver aquele problema, o que isso vai gerar, sabe qual é os benefícios que ela vai colher se ela resolver aquele problema. Agora, tu vai para cima. Agora tu diz, ó, por que tu não quer resolver? Qual é o problema? É dinheiro? É confiança? Quer vir aqui no escritório tomar um café, conhecer a nossa equipe? Sabe? Vai, sabe? Não sai sem tu ter uma resposta definitiva se é sim ou se é não. Na hora da proposta e do fechamento, incisividade. Nem sei se existem essas palavras, mas tu tem que ser incisivo, tá? Essa é a hora de tu vender, tá? Aqui tu tem que ser vendedor. Vamos fechar agora. Beleza, eu dou R$1.000, sei lá quanto é que é o custo, né? Não vai ser um contrato grande, mas um contrato muito pequeno. Mas é um contrato de 8 mil. Tá, se é o dinheiro, pelo menos eu te dou R$1.000 de desconto pra gente fechar agora. Pra gente fechar hoje. Na hora do fechamento, beleza, sabe? Então assim, se a pessoa, tu veio, tu sentiu que a objeção da pessoa é grana, baixa o preço um pouquinho, sabe? Não vai perder uma lead por causa de... Bom, se tu precificou da forma correta, né, tu tá tendo uma margem de lucro efetivamente boa, advogado. Efetivamente boa. Então, assim, baixa se for necessário. Melhora a condição de pagamento, sabe? Se esse for o problema. Não vai sair baixando sem saber se esse é o problema. Daqui a pouco não é esse o problema. O problema não é dinheiro. O problema é outra coisa, tá? Aí tu tem que resolver essa situação com o cliente. Beleza? E aqui, fidelização. Chegamos na parte que eu acho que é uma das mais importantes. Por quê? Muitos advogados fecharam o cliente, tá? Fecharam o cliente, e aí o cliente pagou, e aí tu resolveu o problema. Não tô nem dizendo dos que não pagaram, que isso é um outro problema, tá? Problema de cobrança, não vou entrar aqui em detalhes. Mas vamos lá. Fechou o cliente, prestou o serviço e deu. Não é assim que funciona. Tu precisa fidelizar esse cliente, sabe? Como eu disse, o advogado, ele é um resolvedor de problemas. Tá? Tu é do nicho de tributário, beleza? Tu resolveu o problema daquele empresário da questão tributária, tu baixou o tributo dele. Ótimo. Agora tu tem uma lead na tua mão. Tu tem um cliente na tua mão que tem uma empresa. E se tem uma coisa que todo empresário tem, e tem muito, é problema. Então assim, ó, vai ver se ele não tá com problema em outra área da empresa. Vai ver se ele não está com problema na produção, vai ver se ele não está com problema de logística na entrega, vai ver se ele não está com problema de vendas, vai ver quais são os outros problemas que essa pessoa tem. Oferece a solução. Às vezes tu não é competente para oferecer aquela solução, mas tu pode, como eu disse, fazer uma indicação e ganhar em cima disso, sabe? Tu pode fazer uma terceirização desse serviço. Tu diz assim, eu dou um treinamento de vendas para tua equipe, né, que é a mesma que eu dei para minha equipe aqui, né, de vendas. Eu dou um treinamento de vendas para tua equipe que provavelmente vai aumentar as vendas. Eu te cobro 3 mil. E aí a pessoa que dá o treinamento lá que tu conhece efetivamente, ou que tu orçou, cobra 2 mil, tu ganha R$1.000 em cima. E essa pessoa vai lá prestar o serviço para ti, sabe? Então assim, tu precisa resolver outros problemas desse teu cliente e ganhar dinheiro em cima disso, sabe? E aí, fazendo isso, né, essa pessoa vai te indicar. Quando ela tiver uma outra pessoa que tem uma outra empresa e precisar reduzir a carga tributária, vai baixar e ela já vai fechar contigo e ela vai dizer assim, não, e além disso, além dele baixar, ele ainda deu um treinamento em vendas para mim que aumentou em 30%, mas a pessoa vai vender para ti. Entende? Então, assim, o que eu digo para os advogados, fazer o tráfego pago, fazer um marketing decente, faz com que todas as leads que vierem do marketing te indiquem muito mais. Então, assim, os advogados dizem, eu trabalho só com indicação, é mais fácil de fechar. Beleza, tu trabalha só com indicação, tu fecha 3 clientes por mês. Esses 3 clientes que tu fechou, provavelmente ao longo de um ano vão indicar, cada um indica mais um. Então, até o final do ano, esses 3 clientes vão te dar mais 3, né?
e aí nos próximos 12 meses tu vai ter mais 6, né? Então assim, tu vai crescendo, mas muito devagar. Imagina se todo cliente que viesse, além de não só te oferecer te oferecesse 3 indicações ao longo de um ano, e tu não tivesse só 3 clientes, tu tivesse 10 clientes com a ajuda de estratégias de marketing e tráfego pago, sabe? Olha quão exponencialmente ia crescer as tuas indicações, sabe? Tu ia passar de ter 3 indicações no ano para ter 15 indicações no ano, sabe? 20 indicações no ano. Então, assim, a estratégia de marketing com funil de vendas, com tráfego pago, faz, inclusive, com que as tuas indicações sejam aumentadas demais, tá? E aqui, fidelização. Então, a gente trabalha esses 2 pontos da fidelização, que é tu conseguir resolver outros problemas dessa tua lead e ganhar em cima, desse teu cliente agora, né? E ganhar em cima, e as indicações que esse cliente vai fazer de ti. Beleza? Né? Como eu digo, o funil ele não termina com a assinatura do contrato, né? E, bom, não quero nem entrar aqui em aspectos financeiros, porque, por exemplo, se tu revender para esse cliente, tu já tem esse cliente na tua mão, tu não vai gastar com tráfego pago, entende? Tu já tem o contato direto com ele. Tu vai poder vender sem gastar com tráfego. Então, o teu custo baixa muito, o teu ROI aumenta, né? E aqui a gente fala de LTV, né? Lifetime Value. Quanto que esse cliente vale ao longo do tempo para ti, né? Esse cliente fechado ao longo de 10 anos, né? Quanto que ele vale para ti? Bom, se tu fechou e não fez mais nada com ele, talvez ele te dê, né, nessa média, 10 indicações ao longo de 10 anos, tá? Agora, se tu encantar esse cliente, se tu conseguir resolver outros problemas para ele, talvez esse cliente te indique 30 ao longo de 10 anos, né? Então assim, e aí ele vale muito mais. Se tu conseguir resolver outros problemas para ele e lucrar em cima, o valor desse cliente ao longo do tempo aumenta muito, sabe? Então, além de tu ter mais indicações, ele em si te pagou mais grana, né? Então assim, é importante a gente ter, né, essa percepção de fidelização, né? Que é essa questão da reciprocidade subliminar, né? Que tu entrega tanto valor, tanto feedback constante que o cliente sente a necessidade, né, de te agradecer de alguma forma. Seja fechando contigo outros serviços, seja te indicando, seja dando um depoimento para ti, para tu usar nas redes sociais, seja ele avaliando em todas as redes sociais, né, pedindo para todo mundo seguir nas redes sociais, sabe? Então, assim, ele vai te dar um retorno, porque existe a reciprocidade subliminar. Beleza? Então, esse é o funil. Só que eu tenho um detalhe importante para falar antes da gente fechar essa aula sobre funil, antes de fazer a recapitula... Jesus amado. Não sei, a gente vai recapitular, tá? Então, assim, métricas essenciais, tá? O pessoal chama de KPIs, né? Que são as métricas chaves aí de performance. Vamos lá. Para saber se isso aqui efetivamente tá funcionando, tá? Deixa eu até mudar a tela aqui para eu botar na outra aqui. Vamos lá. Métricas, tá? Eu nem usei essa minha telinha em branco aqui. Deixa eu ajustar meu Paranauê. Aqui. Métricas essenciais, KPIs. Deixa eu botar aqui. Vou botar em negrito isso aqui. Beleza. O que a gente tem de métrica essencial? Primeiro, CAC. Custo de aquisição de cliente. Tá, advogado? Importantíssimo, né? Quanto que tu gasta aí para trazer um cliente? Aqui são os gastos gerais, né? Tu pode fazer gastos especificamente de anúncio, mas se não é no orgânico, tu precisa saber quais são os gastos que tu faz, por exemplo, de tempo para produzir vídeo, sabe? De edição de vídeo que tu paga para alguém fazer, sabe? De design de carrossel e imagem. Então, assim, tudo isso é custo para tu adquirir cliente, né? Então, tu precisa saber quanto que custa um cliente, tá? Quanto que tu gasta para trazer um cliente para o teu ecossistema, tá? Segunda métrica essencial, taxa de conversão, tá? Deixa eu botar aqui. Então, vamos lá. Quantos por cento, né? E aí, a gente está falando de porcento, é de cada 100 clientes, quantos tu fecha, tá? De cada 100 clientes, quantos tu fecha. Se tu conversar com 100 clientes, para quantos tu vende? Ah, eu vendo para 3, então tu tem uma taxa de 3%. Ah, eu vendo para 15, então tem uma taxa de 15%. Sabe? Ah, eu vendo para 40, então tem uma taxa de 40%. Tá? E aí, assim, dependendo do nicho, dependendo do modelo de negócio,
né? Algumas taxas são boas, algumas taxas são ruins, algumas taxas são ótimas, mas sempre dá para melhorar. Se tu melhorar os teus processos, se tu melhorar o teu marketing, se tu melhorar as tuas vendas, se tu melhorar teu pós-venda, tu vai conseguir ir melhorando essa tua taxa de conversão, tá? O que mais? Muito importante aqui, principalmente para a questão de ROI, tá? Qual é o teu ticket médio? Tá? Importantíssimo. O ticket médio ele vai balizar aí, né? Vai te dar previsibilidade, tá? De quanto que tu vai ganhar por mês. Porque assim, uma vez que tu sabe que tu gasta R$1.000 por mês, tá? Tua lead custa, deixa eu reformular. Tu sabe que teu custo de aquisição de cliente é de R$200, tá? Então, cada cliente que tu traz custa R$200, por algum motivo, tá? Show. E tu investe R$1.000, tá? Por mês. Show. Tu sabe que tu vai trazer 5 clientes, certo? Vai me corrigindo se a conta estiver errada. 5 clientes. Show. Clientes. Show. Qual é a tua taxa de conversão? Eu tenho uma taxa de conversão de 50%. Eu sou top, tá? Então tu vai fechar, né, de 2 a 3 contratos por mês. No momento que tu sabe que o teu ticket médio ele é 2.500, tu sabe que o teu faturamento vai ser de 5 a 7.500. Show? Como é que tu melhora isso? Se tu investir 2.000 em vez de 1.000, tu sabe que tu vai ter 10 clientes, tu vai fechar 5 contratos, né? Então, vamos lá. Se tu investir 2.000, tu vai ter 10 clientes e aí tu vai fechar 5 contratos. E aí, o teu ticket médio sendo 2.500, tu sabe que tu vai fechar aí, se eu sou bom de cálculo, 12.500 de honorários médios. Ah, John, mas eu não só aumentei meu investimento aqui, mas eu melhorei minha taxa de conversão. Eu converto agora 60%. Opa, então já são 6 contratos. E outra coisa, eu aumentei o meu ticket médio de 2.500 para 3. Então a gente já está falando de R$18.000. Entende? Que aqui, no momento que tu sabe o CAC, tu sabe a tua taxa de conversão, tu sabe o teu ticket médio, isso te dá uma previsibilidade. E tu tendo essa previsibilidade, tu sabe qual engrenagem ajustar para tu ter mais. Esse mês eu consigo investir mais, então eu vou ter mais clientes potenciais. Então eu vou fechar mais contratos. Né? Minha taxa de fechamento, né, eu vou conseguir melhorar aqui porque eu implementei um script de venda melhor. Eu não estava usando spin, agora estou usando spin e eu vi que eu estou fechando mais. Opa, sabe? Eu agora saí dos 1.000 seguidores, estou com 10.000 seguidores no Instagram. Estou pensando em ajustar o meu ticket médio para R$3.000, sabe? Eu não cobro consulta, eu estou pensando em começar a cobrar consulta agora porque o volume está muito grande, eu quero dar uma reduzida nesse volume, sabe? E quero ganhar em cima, então tu cobra consulta. Eu vi que quem paga consulta, assim, a taxa de conversão de quem paga consulta é de 90%, não é de 50%, sabe? Então, assim, tu vai começando a entender as métricas do teu negócio e tu vai conseguindo ter previsibilidade. Quando tu não tem isso, tu não tem previsibilidade. E um último ponto aqui, tá? Além dessas métricas, é aquilo que a gente conversou por último agora, que é o LTV. Que diabo é o LTV? Lifetime Value. Quanto que esse cliente gera de lucro ao longo da vida, né? Seja com novas causas dele, né? Novos processos, seja com outros serviços que tu está prestando de forma terceirizada ou tu mesmo está prestando para a pessoa ali, né? Que a pessoa está te pagando e quantas indicações ele está te fornecendo. Então, quanto que esse cliente vale ao longo do tempo para ti. Tu precisa ter essa média. Tu sabe quantas indicações mais ou menos cada cliente dá para ti ao longo dos 12 meses? Se tu não sabe, tu precisa saber para tu conseguir calcular o lifetime value, para tu conseguir calcular o CAC, a taxa de conversão, o ticket médio, lifetime value. Então eu sei que cada cliente, apesar do ticket médio ser 2.500, ele me dá mais um contrato por ano, né? Então são mais 2.500, esse cliente vale 5.000, entende? Então tu precisa entender quais são essas métricas, sabe? Então esses são as principais KPIs, beleza? Principais métricas aí que tu precisa ter ciência, né, no teu negócio. Bom, prometi também que agora no final da aula eu ia mostrar como tu faz um funil sem gastar muito, né? Vamos lá. Quero trazer aqui
Deixa eu tirar esse aqui. Parará. Tá. Como que a gente estrutura um funil? E aqui eu vou te mostrar como que tu vai estruturar um funil no tráfego pago, tá? Simples, tá? Sem enrolação. Tu vai produzir conteúdo, certo? Produzir conteúdo. Isso aqui é básico, tá, pessoal? Tu vai produzir conteúdo. Ah, John, não tenho vergonha de produzir. Não me interessa. Não é o foco da aula. Tu precisa produzir conteúdo. Ponto. Tá? Precisa produzir conteúdo. Como que eu produzo conteúdo? A gente vem para aquele ponto lá de cima, tá? Na hora de tu produzir o conteúdo, pensa nisso aqui. Tá falando com o público que é inconsciente, tu vai falar de um jeito. Tá falando com o pessoal que sabe do problema, tu vai falar outro. Tá falando com o pessoal que sabe da solução, tu vai conversar de outra forma. Que aqui são um público frio, lembra? Vou botar até de azul aqui porque é frio. Público frio. Esse aqui é o público morno, vou botar amarelinho. E esse aqui é o público quente. Vou botar vermelhinho. Aqui ficou ao contrário. Quero pretinho e quero o azulzinho. Público frio, público morno, público quente. Beleza? Então tu precisa pensar nisso na hora de produzir conteúdo. E o que tu vai fazer? Tu vai distribuir esse conteúdo. Como que tu vai distribuir esse conteúdo? Tu vai fazer uma campanha de turbinar, impulsionar ou patrocinar, dependendo de qual rede tu tá usando. No LinkedIn chama de patrocinar, no Meta Ads ali no Instagram é turbinar ou é impulsionar, dependendo de como tu tá vendo aí na tua plataforma, sabe? Show! Tu vai turbinar, impulsionar, patrocinar esses conteúdos. O que que isso vai fazer? Vai fazer com que o teu conteúdo traga mais pessoas frias para ver o teu conteúdo. Aqui, normalmente, tu vai pedir para seguir. Esse é o objetivo, para as pessoas começarem a ver teu conteúdo, tá? Só que tem uma outra vantagem. Por quê? Esse tipo de campanha, né, vai alimentar o público de view, reels, por exemplo, se tu tem conteúdo de reels, e de view conteúdo, né, ou engajou o conteúdo. Se a pessoa curtiu, se a pessoa compartilhou, se a pessoa comentou, sabe? Então aqui tu vai ter uma quantidade de pessoas que interagiram com a tua rede social, né? Então elas vão se tornando público morno, tá? E aí o que tu vai fazer? Tu vai criar uma outra campanha, e aí a gente vai falar agora especificamente para fazer o funil. Tu vai fazer uma campanha, por exemplo, de engajamento para chamada no WhatsApp, tá? Para fazer essas pessoas chamarem no WhatsApp. E aí o que tu vai fazer? Tu vai criar um público que a gente chama de 00, que seria o público que não tem nenhum tipo de restrição, digamos assim, né? Ele é um público amplo, né? Vai criar esse público 00, então tu vai ter aí todo mundo daqui, ó. Pessoas que viram os reels, pessoas que engajaram e pessoas semelhantes a essa aqui, que é um público friozão, tá? E aí tu vai ter depois uma 01, que é o público mais quente, tá? Que é o público que já tá ali vendo, por exemplo, vai ter visto teus reels, viu reels, 95%, sabe? Aí as pessoas que eventualmente chamaram no direct, sabe? E aí tu vai redirecionar essa campanha. Isso aqui é uma campanha simples, tá? Isso aqui é um funil. Aqui tu tá pegando público morno e frio, né? E público quente. E essas pessoas aqui todas vão ver os teus anúncios e vão te chamar no WhatsApp. E aí tu vai começar a conversar com elas. Então, aqui tu tá chamando gente pro teu Instagram, fazendo as pessoas te conhecerem, as pessoas vão estar ali. E uma vez que as pessoas estão ali, ou ainda não estando, tu vai também aparecer para elas, né? Para chamar para vir conversar no WhatsApp, e tanto as pessoas que já estão no teu Instagram quanto as pessoas que não estão, né? Então aqui tu tem um funil clássico de público morno e frio e público quente. E assim, tu pode separar isso aqui também, aí a gente está falando de estruturas mais complexas de campanha. Então assim, tem gente entrando aqui, tem gente entrando aqui e já saindo aqui como lead, né, especificamente, e
aqui lead também, né? Lead também. Então, o que a gente tem? Pessoas entrando, né? E esse funil ele funciona como uma represa, tem que estar sempre entrando água nessa represa, entrando insumo nessa represa, né? Porém, ela não pode travar, né? Ela não pode travar, tem que ter uma vazão, tem que ter uma saída, que é o fechamento dos contratos, né? Então, não adianta tu ter 50 mil seguidores no Instagram se as pessoas não estão contratando de ti. É melhor tu ter 10 mil, 5 mil e ter gente contratando todo mês do que tu ter 50 mil e ninguém contratar, beleza? Então tu precisa ter vazão, tu precisa chamar as pessoas para resolverem os problemas delas contigo. E essa aqui é uma estrutura muito simples. Produzir conteúdo com base no nível de consciência, distribuir esse conteúdo, e aqui tu vai distribuir para público frio, tu pode, né, a distribuição tu pode criar um público, ou tu pode usar um público semelhante, bem tranquilo, que aí semelhante, que aí vai pegar público frio também, semelhante a algo que tu já tem, semelhante aos seguidores, semelhante a quem já engajou o conteúdo, a quem acessou a página. Isso aqui daí já é detalhe mais técnico de público dentro das plataformas de anúncio, tá? Mas isso aqui é o básico, tá, pessoal? E aí tu vai criar uma campanha para chamar no WhatsApp. E aqui tu tem um funil, tá? Tu tá pegando pessoas frias, pessoas tornando elas mornas, tornando elas quentes e chamando para conversar no WhatsApp. Beleza? Então, eu acho que era isso. Deixa eu voltar na tela grande para dar os recados finais aqui, então. Deixa eu pegar meu roteiro aqui. O que a gente tem? Recapitulação. Falamos aí do nosso funil, tá? Que normalmente a estrutura são com 5 ou 6 etapas. E eu mostrei aqui para ti que são, no meu funil são 7, que a gente vai trabalhar consciência da lead, o inconsciente, consciente do problema, da solução do produto ou totalmente consciente. A gente vai ter a etapa da prospecção, que é atrair a atenção da pessoa ali e chamar ela para começar uma venda. Tu vai ter a qualificação, que é o filtro da lead. Tu sabe que aí metade das tuas leads provavelmente vão ser leads desqualificadas, mas a gente não pode perder dinheiro com elas, a gente pode ganhar alguma coisa com essa lead, né? A gente tem a apresentação e o diagnóstico, que é realmente usar o método SPIN aí, seja no WhatsApp, seja numa consulta, para a gente conseguir mostrar para a pessoa que a gente é a melhor pessoa para vender para ela e para solucionar o problema dela. A gente vai ter a negociação dos honorários, que é a parte da oferta, tá? Que tu precisa encantar efetivamente. Não faz aí a tua oferta, a tua proposta como se fosse um cardápio, tá? Tu pode mandar no WhatsApp, eu não recomendo, né? A não ser para alguns poucos nichos, mas não faz como se fosse um cardápio. De preferência, faça uma reunião para apresentar a proposta e aí já para vender gatilhos mentais, né? Especificamente, quebra de objeções e vender para essa pessoa. Né? Temos o fechamento e a contratação, e aqui as considerações são para facilitar o sim, tanto de forma de acesso e acessibilidade, quanto na forma de desburocratizar, tá? Tudo que for necessário para tu conseguir facilitar o fechamento, tá? E o pós-venda e fidelização, que é a questão de tu conseguir fazer esse cliente te dar um lifetime value maior, ou seja, mais indicações, mais serviços que tu resolve para ele, outros problemas que tu resolve desse cliente, para que tu consiga botar mais dinheiro no bolso com esse cliente, beleza? Sobre funil é isso, a gente falou das métricas essenciais, o CAC, a taxa de conversão, o ticket médio e o LTV, né, que fazem com que tu tenha previsibilidade no teu escritório, né? E agora no finalzinho a gente falou sobre aquela estruturazinha básica de campanha, que tu vai produzir conteúdo aí com base no nível de consciência, tu vai distribuir esse conteúdo aí para um público que tu criou específico ou para um público semelhante de pessoas que já estão acessando o teu perfil do Instagram, né, para tu ter uma massa de pessoas aí chegando e uma campanha de engajamento para te chamar no WhatsApp. Né? E aí tu vai fazer aí pelo menos 2 públicos, né? Um público frio e morno e um público quente, tá? Que tu vai normalmente fazer as campanhas aí para as pessoas te chamarem no WhatsApp. E aí essas pessoas entram no funil, né, ali da prospecção, em várias etapas do nível de consciência delas, tu vai trabalhando para fechar com elas. Beleza, pessoal? Dúvidas? Pode deixar aqui nos comentários, beleza? Se tu quiser profissionalizar aí realmente o teu escritório, né, trabalhando todos esses pontos que eu trouxe aqui da parte de marketing, de tráfego pago, e aqui eu não falei sobre inteligência artificial, a parte de vendas, a parte da própria gestão do escritório, pode me chamar, beleza? Aqui na descrição vão ter vários links aí para tu poder acessar tudo que a gente tem disponível aí para ti, né? Os materiais complementares vão estar aqui também, tá?
começa mapeando o teu funil hoje. Aqui rapidinho, só para tu ter um passo a passo para tu já fazer hoje. Defina a tua persona, faz uma revisão do teu público aí, com quem tu quer falar. Tu quer falar especificamente B2B, né, ou B2C, né? Tu quer falar com o público final, tu quer falar com o público profissional, empresas, sabe? Delimita o teu público, quem que é? São mulheres, empresárias que estão se separando, delimita com quem tu quer falar, sabe? Documenta o fluxo, o que acontece quando o lead chama, quem que atende, qual é a mensagem padrão, tu tem um chatbot ali ou uma IA para responder, sabe? Como é que funciona o fluxo, tem um script de vendas, pensa no script de vendas, monta o script de vendas, sabe? A reunião, consulta gratuita ou consulta paga, pensa sobre isso, tá? Define as ferramentas que tu vai usar, tem que ter um CRM, sabe? Mesmo que seja uma planilha no Excel, no Sheets, né? Tu precisa ter uma planilha ali para tu saber com quem tu entrou em contato ativamente, caso tu consiga, né? Quem entrou em contato passivamente, qual etapa do funil ela tá na prospecção, tá na qualificação, tá na apresentação, tá aguardando o retorno do contrato, tá aguardando o retorno da resposta da oferta, sabe? Tem que fazer follow-up, não tem que fazer follow-up, sabe? Principais pontos, precisa ter isso, gera valor, tá? Publica conteúdo, resolve aí as dores pequenas, mostra que tu sabe do que tu tá falando, resolve o problema do teu público, sabe? Mostra como facilitar o entendimento sobre aquele problema, cria consciência, sabe? Autoridade e reciprocidade são construídas nas redes sociais hoje, não esquece disso. Mesmo que por indicação a pessoa te valida nas tuas redes sociais, tá? E alimenta um funil com investimento em tráfego pago, como eu falei ali, tá? Eu não falei sobre os valores, mas assim, campanhas de distribuição aí com 10, 15 reais por dia, tu já consegue fazer uma campanha de distribuição bem bacana, tá? E aí 15 reais por dia, a gente tá falando aí de 450 reais no mês, tá? Não é muito dinheiro, principalmente que se tu fechar um contrato, tu já, né, conseguiu demais. Uma campanha aí de engajamento, talvez mais uns 15 reais por mês. A gente tá falando de 30 reais por mês, né? É 1.000 reais, 30 reais por mês, 30 reais por dia, né? A gente tá falando aí de 900 reais no mês, tá? Se tu fechar um cliente, tu já pagou aí esse tráfego pago e aí eu sugiro que tu reinvista, tá? Foi isso que a gente falou hoje, tá? Então é isso, não esquece de seguir o canal, tá? Compartilha com outros advogados aí pra gente, né, como eu disse, aumentar novamente o prestígio da advocacia, que é a profissão, uma das profissões mais tops aí do país, tá? Mas a gente precisa ser muito melhor pago e para isso a gente precisa tratar o nosso escritório de advocacia como um negócio, tá? E não como um emprego. Beleza, advogado? A gente vai se falando e fui!